Boa noite a todos, graça e paz, tudo bem com vocês? Que ótimo que você está aqui nessa noite, eu fico muito feliz. A gente vai passar agora para a palavra e eu quero te convidar a aprender uma palavra nova em outra língua. Vocês topam? Que língua que é essa que está aparecendo aí para vocês? Quem sabe? Que língua que é essa? É hebraico. E eu quero que você repita comigo a seguinte palavra: Hazak. 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 É essa palavra. Bonito, não é? Essa palavra aparece 285 vezes no Antigo Testamento. É a palavra muitas vezes traduzida como fortalecer, prevalecer, reparar, endurecer. Mas o conhecimento mais comum, a tradução que mais está presente na vida de vocês, é essa outra aqui. Seja forte. Seja forte. Essa é uma palavra de ânimo que aparece muitas vezes na boca de Deus, direcionada para os seus servos diante de desafios, diante de dificuldades maiores do que as suas capacidades. Também é a palavra que aparece na boca de profetas, ou de líderes, ou até mesmo de pais, tentando animar e encorajar o povo ou pessoas em específico lá no Antigo Testamento, pedindo para Deus dar graça na hora que eles têm que enfrentar a guerra ou desafios imensos. Vocês sabem que não é necessário ser forte em momentos fáceis, mas todos precisam de força em tempos difíceis, concordam? Sim. No entanto, nós precisamos de Hazak, especialmente quando nós nos sentimos inseguros. A insegurança não é pouca coisa. Ela pode paralisar, ela pode prejudicar de tal forma que muitas vezes o fracasso é inevitável, não porque a pessoa não conseguiria, mas é porque ela se sente insegura. A insegurança afeta a disposição, impõe o desânimo, superestima as chances das coisas darem errado. Quem está inseguro acha que vai dar errado, não tem jeito. E subestima as possibilidades de dar certo. Ele pensa, não vai dar certo de jeito nenhum. A insegurança pode impedir um bom relacionamento de começar, não é? Aqueles rapazes, se estiverem inseguros, vão chegar ou não vão chegar? Não vão chegar. A insegurança também pode impedir um relacionamento de ser restaurado. A insegurança pode enterrar projetos e limitar uma grande carreira, que se a pessoa é insegura, ela não vai ousar, ela não vai avançar. A insegurança pode impor uma derrota, mesmo antes de começar a luta, porque a pessoa fica com medo do seu adversário ou do que ela tem que enfrentar. Algumas pessoas demonstram mais segurança e convicção do que outras, mas o fato é que todos enfrentam a insegurança em algum momento. E quando a gente enfrenta a insegurança, as palavras que saem da nossa boca é: já era, não adianta continuar. O que eu estava pensando quando eu comecei a fazer isso? É melhor desistir agora do que fracassar depois. Ou então, eu não aguento mais. Para você que está nesse momento, a palavra de hoje em hebraico é o que mesmo? Hazak. Seja forte. Eu queria que você fechasse seus olhos comigo mais uma vez. Você que precisa de força, peça para Deus compartilhar força contigo nessa noite através dessa palavra. Senhor Deus, todos nós enfrentamos a insegurança em muitos momentos na nossa vida, e inseguros nós nos sentimos fracos e dependemos do Senhor. Agora que abriremos a Tua palavra, queremos que a Tua voz venha falar ao nosso coração e venha compartilhar conosco encorajamento e força espiritual, para que nós possamos ser fortes e corajosos e prevalecer contra as dificuldades que temos que enfrentar. Fala conosco, Senhor Deus, é o que nós pedimos em nome do Teu Filho Jesus, e todos que concordam dizem amém. Eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia junto comigo em Josué capítulo 1, porque o Seja Forte mais famoso de todos é o Seja Forte que foi dirigido ao sucessor de Moisés. Então esse texto, eu tenho certeza que a maioria de vocês conhece.
Então abre a sua Bíblia, Josué capítulo 1, é o 6º livro da Bíblia. Se você abrir em Gênesis, Êxodo, Números, Levítico e Deuteronômio, o próximo é Josué. Abre lá, nós vamos para o capítulo 1. Eu não vou ler tudo, mas a gente vai ler alguns versículos que aparecem aqui, ok? Amém, pessoal? Misericórdia? Cadê? Todo mundo achou? O povo está esperto, né? Então tá, você abriu a sua Bíblia, você vai marcar, né, o que aparece aí, mas eu também vou colocar aqui em cima para nós lermos algumas palavras em destaque. E o texto diz assim na NVT: depois que Moisés, servo do Senhor, morreu, o Senhor disse a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: meu servo Moisés está morto, chegou a hora de você conduzir todo este povo, os israelitas, para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu lhes dou. Eu quero que a gente repita essa palavra em destaque do versículo 2, né? Essas palavras. Vamos lá, chegou a hora. Com ânimo agora, chegou a hora. Porque o primeiro ponto da nossa mensagem vai girar em torno disso aqui. Chegou a hora. Nesse seja mais forte, mais conhecido, que vai aparecer daqui a pouco nos próximos versículos, o contexto é esse. Moisés, o grande líder de Israel, foi até o Egito, realizou milagres, liderou aquele povo que era escravo, conduziu eles para a redenção, eles foram libertos, se tornaram pessoas livres, ensinou para eles a lei de Deus, instruiu eles durante 40 anos, e agora eles iam receber a prometida terra que mana leite e mel. Ele foi o líder que falava com Deus e transmitia o recado para o povo, um líder respeitado pelo povo, porque ele era uma autoridade levantada por Deus, mas todo homem fica velho, todo líder, toda liderança tem começo, tem meio e tem fim, e chegou o fim à vida de Moisés. Ele morreu, e no capítulo 1 nós temos Deus falando com Josué, que até aquele momento era auxiliar de Moisés. Chegou a hora. Chegou a hora. Quando a gente é criança, parece que a vida adulta nunca vai chegar, não é? Vocês lembram? Quando vocês eram crianças, você olhava para cima, tudo era para cima, e parecia que nunca ia chegar. Eu ficava imaginando quando eu completasse 18, quando eu tivesse uma namorada, quando eu casasse, mas aquilo parecia tão distante. Essa semana eu tive uma conversa muito filosófica com a minha filha, Clara, de apenas 7 aninhos, e ela disse: pai, eu vou ter 3 filhos. Eu já olhei para ela, assim, como é que é? E eu perguntei, quando vai ser isso? E ela disse, daqui a 1000 anos. E, não é? A criança até sonha em ter, eu vou ter 3 filhos, vão ser 2 meninas, vão ser um menino, mas está muito distante, eu sou pequenininha ainda. Eu não sei quando que isso vai acontecer. Eu estou vendo que eu estou crescendo, mas até eu ficar adulto, 1000 anos. A criança, parece que a hora nunca vai chegar para ela. Ela olha e ela imagina que para sempre, né, ela tem tempo. Sempre tem tempo. Até que o tempo chega. E isso a maioria de vocês já experimentou, porque as crianças já desceram. Até que o tempo chega e você descobre que você não estava pronto e você se sente uma criança. E se porta como uma criança diante dos perigos e das dificuldades que se aparecem. E agora? Eu me sinto uma criança, eu me sinto um bebê, eu me sinto um moleque. Eu não dou conta de lidar com isso. A mesma coisa está acontecendo com Josué. Moisés, o grande líder, morreu. A responsabilidade de liderar 1 milhão de pessoas mudou de ombros. O peso agora está nos ombros de Josué. Não há mais como ele protelar. A hora chegou. E como é que ele deveria estar se sentindo? Vamos usar a nossa imaginação. Ele está substituindo o maior líder que Israel já tinha conhecido. Se Abraão, Isaac e Jacó eram os patriarcas, a raiz da onde veio todas esse 1 milhão de pessoas, Moisés é o responsável pela a árvore ainda estar de pé. Não é? Se Abraão, Isaac e Jacó são os patriarcas, Moisés é o Salvador.
desse povo, que tirou eles do Egito. Ele não fez pouca coisa. Ele salvou a planta inteira, garantindo-lhes uma terra, um futuro, uma lei, uma direção para seguir, não só para eles, mas para as gerações seguintes. E aí a gente pergunta, quem que é Josué na fila do pão? Josué, qual foi o grande feito dele? Ele ajudou a libertar o povo? Ele viu a sarça brilhando? Não! Quem é? Qual que é o maior feito da vida de Josué? Vamos lembrar, quando eles estavam para entrar na terra prometida pela primeira vez, havia 12 espias. Ele foi um dos 2 que teve fé que dava para entrar. Os outros 10, então esse é um ponto alto. Ele foi voto vencido. Num grande ponto alto dele, ele foi voto vencido e o povo voltou para o deserto e todos faleceram, exceto ele e Calebe. Ponto alto. Outro ponto alto da vida de Josué. Israel estava enfrentando uma batalha ali próximo à terra prometida. Alguém saiu para enfrentá-los, né, sem eles provocarem. Então Moisés subiu para uma montanha para assistir a batalha e dali de cima ele levantou os seus braços e orava. E enquanto ele mantinha os braços estendidos, o que acontecia na batalha? Quem lembra? Os israelitas prevaleciam, mas quando os braços dele se cansavam e ele abaixava, eles começavam a perder. Então, quem foi que apareceu para ajudar? Josué e um outro. Não é Calebe, não, é outro. Apareceu Josué. Mas o que Josué... Outro ponto alto da vida de Josué. O que ele fez? Ele conseguiu uma pedra, fez dela banquinho e ficou ali segurando um dos braços, enquanto o outro segurava o outro. Não deu para segurar nem os 2, segurou só um. Outro ponto alto da vida de Josué. O máximo que ele conseguiu em toda a sua carreira foi se tornar auxiliar de Moisés. Está escrito, depois que Moisés, servo do Senhor, morreu, o Senhor disse a Josué, filho de Num, auxiliar. Ele é o auxiliar. Essa palavra já demerece um pouco a vida de Josué, não é? Quem é Josué na fila do pão? O máximo que ele fez foi se tornar auxiliar de Moisés. Se ele fosse um cara presunçoso, agora ele estaria cheio de si pensando, eu vou extrapolar, eu vou redefinir liderança. Se Moisés foi grande, eu vou ser o dobro, né? Eu vou ser maior do que Moisés. O problema é que Moisés não escolheu a liderança que escolheu Moisés, vocês lembram? Ele não queria ir. Mas Deus falou, você vai sim, e vai falar o que eu mandar você falar, porque eu te escolhi para isso. E você vai libertar e vai trazer o povo até aqui, isso vai servir de sinal para você. E novamente isso acontece, ninguém escolhe ser um líder, ninguém escolhe aparecer e prevalecer, é Deus que escolhe. É Deus que levanta. Hoje nós vamos ordenar presbíteros aqui, né? Investir, já estão ordenados. Mas a gente entende que não são pessoas que devem almejar o cargo, é Deus que tem que colocar no cargo e levantar. Moisés foi levantado por Deus e agora novamente Josué é escolhido por Deus para assumir essa tarefa de se tornar o sucessor de um grande líder. A tarefa é maior do que as habilidades de Josué. A responsabilidade é imensa. 1 milhão de vidas dependem dele. Jovens, crianças, mulheres e velhos. E a tarefa que ele tem não é uma tarefa simples, eles têm que entrar na terra prometida. Então ele pode ser um líder que conduz essas pessoas para a glória, ou ele pode ser um líder que conduz essas pessoas para a completa derrota. Eu ia falar ruína, mas eu estou fazendo essas pausas para ver se vocês estão comigo. A hora chegou e não é possível adiar. Preparado ou não, vai acontecer. Moisés morreu e agora é tu, Josué. Vamos fazer uma aplicação para a nossa vida. Mais uma vez, repita comigo. Chegou a hora. Não há como fugir do momento. Esteja você pronto ou não, os desafios que você tem que enfrentar agora, eu vim aqui para lhe dizer que você vai enfrentar agora. Vocês me ouviram? Os desafios que você tem que enfrentar agora na sua vida, você vai enfrentar agora. Chegou a hora. Nós bem que gostaríamos de protelar por insegurança.
e deixar para depois. Mas protelar não resolve nada. Pelo contrário, só piora. Só piora deixar os desafios para depois. Forçar as coisas para depois só aumenta a ansiedade, uma vez que nós não definimos os acontecimentos da história, nós não temos controle algum sobre os desafios que se colocam na nossa frente. Da mesma forma que Deus levou Moisés na hora que tinha que levar, é Ele quem declara para nós agora: chegou a hora. Quem definiu o momento de Moisés partir foi Deus. E quem chega para Josué e falou: chegou a hora, agora também foi Deus. E estou aplicando isso na sua vida. Você está enfrentando um monte de problema agora, sim ou não? Pois é. Eles chegaram na hora certa, não tem nada errado. Chegou a hora de você encará-los. Não adianta fugir deles. Deus permitiu, Deus orquestrou, Deus colocou você no momento certo, com o problema certo. Por mais que você não queira, o desafio está aí. Chegou a hora. Chegou a hora. De que adianta discutir com Deus se a hora é boa ou ruim? Porque alguns de nós, às vezes, querem ensinar Deus a fazer as coisas dele, né? Poxa, mas agora, Deus, você não está vendo que eu acabei de sair dessa? O Senhor já me prepara outra? Ou então, assim, Deus, já é a terceira seguida, a quarta? Aí o Senhor já está pegando no meu pé. A gente conhece aquele versículo que fala que Deus, Ele sabe que nós somos pó, né? Ele não permitirá que nós sejamos provados além do que a gente possa. Uma vez eu vi um palestrante dizendo: Deus, eu acredito nesse versículo, mas eu acho que o Senhor espera muito de mim. Está forçando. E a gente quer discutir, quer dizer que não está na hora, talvez melhor depois, não é o momento. Mas de que adianta discutir com Deus, se a hora é boa, se a hora é ruim, se estamos prontos, se estamos despreparados? Ele sabe como é que você está. Ele sabe muito bem a sua situação e mesmo assim, Ele conduziu você até hoje, nesse culto, nesse momento, nessa hora, nessa semana, nesse mês, nesse ano. Agora é a hora, chegou. Não tem como fugir do momento presente. Portanto, não é mais tempo de esperar para encarar certas coisas que você tem que encarar. E eu espero que o Espírito Santo fale ao teu coração e te encha de coragem para entender que chegou a hora. Vamos continuar a história? O texto continua dizendo assim: eu darei a vocês todo lugar em que pisarem, conforme prometi a Moisés, desde o deserto de Negueb até os montes do Líbano desde o rio Eufrates até o mar Mediterrâneo incluindo toda a terra dos hititas. Percebam que o desafio é monumental. Se a hora chegou e ele tem que encarar, o desafio é imenso, imenso. Josué deve conduzir o povo na conquista de toda a terra prometida, dos limites sul no Egito até norte no Líbano, desde o mar Mediterrâneo até o rio Eufrates. É um desafio. Planície, cordilheira, povoados, né? Dezenas de milhares de quilômetros quadrados, habitados e dominados por povos mais fortes e mais preparados. Até esse momento, esse povo era escravo. Eles não tiveram treinamento militar, eles sequer têm as ferramentas necessárias para tomar posse dessa terra. Mesmo assim, eles estão no limiar de começar a lutar para conquistar a terra toda, todinha, imensa. Eis o tamanho do desafio. Moisés não conseguiu. Vocês entenderam? Olha o tamanho do desafio. Moisés foi escolhido para tirar eles do Egito e levar eles até a terra prometida. Ele conseguiu? Não. Ele ficou do lado de lá. O grande líder não conseguiu. E Josué agora é chamado. Então, sua vez. Agora é tu que vai. Que baita desafio conduzir um povo rebelde, um povo impaciente, um povo incrédulo, para conquistar uma terra de cidades fortificadas, gigantes e exércitos. Ainda na época de Davi, eles estavam enfrentando gigantes, cidades muradas, fortificadas. Nem mesmo Moisés conseguiu realizar essa tarefa imensa que Josué tem que conseguir. Vamos aplicar para a nossa vida. Se chegou a hora, uma outra verdade, o desafio é você
Precisa repetir mais uma vez. O desafio é? Você se sente pequeno diante do problema. Mas não é só isso. Não é que você se sente pequeno diante do problema. Muitas vezes o problema é grande demais para qualquer um. Qualquer pessoa que vai enfrentar o problema vai achar ele um absurdo. Como encarar agora o que você não encararia nunca se você pudesse evitar? Vamos ser francos a respeito disso. Este é o tamanho, este é o momento, e o problema está aí. Ele é grande, sim, é difícil, sim. Pessoal que está comigo, que está enfrentando o seu problema, a sua dificuldade, eu não vou fazer pouco das suas dificuldades, nem dos problemas que você está enfrentando. Se fossem fáceis, você já teria resolvido, não teria? Se fosse simples, como roubar doce de criança, você já não tinha dado conta? Deu? Não deu. Está até inseguro. Porque é grande. É imenso mesmo. É difícil mesmo. Se fosse fácil, você já teria resolvido com os olhos fechados, com os pés nas costas. Não, pelo contrário, você acha que falta mão e falta pé. Para dar conta do que você tem que fazer. Eu poderia dar vários exemplos. Talvez seja dívida. Por que não? 70% dos brasileiros, mais de 70% dos brasileiros estão endividados. Aliás, eu fiquei sabendo que nesse ano nós batemos o recorde de brasileiros endividados. É bem possível que nós tenhamos aqui dentro do templo muitas pessoas que estão tendo dificuldade na área financeira. Vamos fazer o quê? Tacar pedra? É um desafio, não é? É um desafio. Ainda mais tendo muitas responsabilidades, como filhos e tudo mais, é um desafio. Talvez o desafio seja no casamento. Você já tentou de tudo para ter um casamento saudável, um casamento feliz, mas não está conseguindo. Ou então, um problema com um filho, com uma filha, e você já fez de tudo o que quer, mas não está funcionando. O desafio é maior do que os braços, as pernas e as sabedorias que você tem para poder ajudar. Talvez o desafio seja cuidar do teu pai e da tua mãe, ou ajudar os dois a se resolverem, ou com algum parente, qualquer que seja, um relacionamento que se tornou tóxico, ou que você perdeu, e isso está te fazendo mal. Como é que eu faço, pastor, para resolver isso? É grande, é imenso, eu não sei nem por onde que eu começo. Talvez seja o problema de um vício, com o qual você luta, e que sempre tem vantagem contra você. E aí eu não estou falando apenas do cigarro ou do álcool, que são os vícios mais comuns, mas nós temos agora centenas ou milhares de possibilidades para vício. Tem gente que tem gastado muito mais tempo com o celular, por exemplo, olhando nada, do que orando ou lendo a Bíblia. Mentira ou verdade? Se eu pedir para você abrir agora as configurações do seu celular e dar uma olhada no uso dele durante a semana, e depois comparar o aplicativo da Bíblia que você tem aí com o aplicativo de joguinho, me diga qual vai ganhar. Qual foi a última série que você maratonou? E qual foi o último livro da Bíblia que você maratonou? Quando você terminou a última leitura da Bíblia? Se é que você completou alguma? Quando? Vocês estão espertos, né? Agora você já sabe fazer cara de paisagem, né? Então, eu estou invisível. Ninguém está vendo, só você pensando. Não é uma vergonha? Pode ser que você esteja, sim, preso a vícios. Nós viemos de uma pandemia que estragou a gente internamente, não só externamente. Muitas pessoas se tornaram viciadas em redes sociais, viciadas em entretenimento, viciadas em trabalho, ou viciadas em descanso. Estão completamente descompensadas, emocionalmente, psicologicamente, não conseguem lidar com esses desafios e essas frustrações, está preso nisso. E o problema é tão grande que ele não sabe resolver sozinho. Está difícil de resolver sozinho, está complicado. Ou pode ser também um pecado. Pecados nos assolam. Está certo que Jesus Cristo morreu na cruz para nos libertar dos pecados, mas ainda é uma realidade. Nós não caímos porque Satanás é esperto. Nós caímos em pecado porque a nossa própria cobiça nos atrai, nos seduz e nos arrasta. E aí nós concebemos o pecado. E nós lidamos com ele, às vezes nós caímos diante dele, precisamos nos arrepender e pedir perdão. É uma luta imensa, lutar contra o pecado dia após dia na nossa vida, um grande desafio. Só para dar outro exemplo, pode ser também uma fraqueza insuperável, a
décadas. Eu vou dar uma palavrinha que o povo da Nova Jerusalém ama ouvir. Por exemplo, você se sente indisciplinado. E o pastor de Jardes, de tempos em tempos, vem e fala que nós temos que ser disciplinados. Ai, pastor, eu luto contra isso já, desde que eu me lembre que eu entreguei a vida. Eu não sou uma pessoa... Vamos lá, gente, assuma. Eu não sou uma pessoa disciplinada. E aí você fala que nem a Clara. Eu acho que eu vou ser disciplinada daqui a 1000 anos. Insuperável, difícil, eu não consigo dar conta de certas coisas na minha vida. Não avanço, pastor. Sempre eu estou no mesmo lugar. Eu patino e volto para o mesmo lugar. Eu patino e volto para o mesmo lugar. Eu patino e volto para o mesmo lugar. O desafio é imenso. Eu não sei o que fazer. A mesma coisa que está acontecendo aqui. A pergunta é como que descendentes de escravos podem sonhar tornarem-se senhores de terra? Como pessoas que eram escravizadas por 4 gerações, agora estão sonhando em tornarem-se eles os proprietários de vinhais, de olivais, de rebanhos, de terra produtiva, e eles darem conta de tomar isso para si, porque isso agora, nesse momento, tem dono. É um desafio imenso, mas não há outra opção, porque chegou... Pessoal, obrigado. É um desafio imenso, mas não tem outra opção, por quê? A mesma coisa eu digo para vocês, pastor, o desafio é imenso, mas você não tem outra opção, por quê? Chegou a hora, vamos continuar a história. Enquanto você viver, ninguém será capaz de lhe, mais uma vez, de lhe resistir. Pois eu estarei com você, assim como estive com Moisés, não o deixarei, nem o abandonarei. Seja forte e corajoso, pois você conduzirá este povo para... a gente gosta disso aí, né? Tomar posse, o povo fala isso aí. Tomar posse da terra que jurei dar a seus antepassados. Apesar de conhecer o Senhor, o Deus vivo, que Josué conhecia, ele esteve com Moisés no alto do Monte Sinai, ele viu a manifestação da glória de Deus balançando a montanha, ele sabe que Deus é vivo, porque quando Moisés encontrava com Deus na tenda do encontro, depois que Moisés saía, Josué ficava lá, na presença de Deus. Não sei o que ele falava e nem sei o que ele ouvia. Ele conhece o Senhor, ele conhece o poder de Deus, ele sabe que Deus é capaz, mas ele também sabe o que ele vai ter que enfrentar. Ele vai ter que enfrentar o horror da guerra. Porque aquela terra prometida é a terra dos, me ajudem aí, cananeus, dos hititas, tenta lembrar algum, vai, dos amorreus, dos ferezeus, dos girgazeus, dos heveus e dos, está faltando um, jebuseus. Vocês já leram, né? Essa parte você fica pulando, mas é importante. Eu posso atestar para você que com esses nomes, esses povos eram terríveis. Não eram? Tudo termina com eus. Meu Deus, que não era fácil não. Terríveis. Terríveis. E eles dominam. Eles não vão pegar a trouxinha dele, vocês chegaram, peraí, estou indo embora. Pode ficar com a minha casa, vou para outra melhor. O que vocês acham? A terra é deles desde sempre. Eles não vão abandonar para ir para a casa de veraneio, para procurar climas mais amenos. Eles vão defender. Haverá resistência armada, inteligente e violenta. É por isso que o texto diz, enquanto você viver, ninguém será capaz de lhe, mas eles vão tentar. E de fato, Josué iria enfrentar o horror da guerra. Aquele povo, no futuro próximo, a partir desse texto, iriam fazer alianças para montar exércitos maiores. 5 reis, 6 reis, 7 reis, 8 reis, 9 reis, 10 reis unidos para fazer resistência ao exército de Josué e ao povo de Deus. Batalha renhida. E nós não estamos falando de brincadeira com paintball. Nós estamos falando de guerra com pau, com pedra, com faca, com espada. Nós estamos falando de gente apontada, de gente aberta, de gente rasgada, de gente... Fizeram careta? Pois tem essas coisas na Bíblia, sabia? Certas coisas a gente não consegue ter, a não ser com luta. Mercenários seriam contratados.
Alguns mandaram dinheiro para contratar mercenários de outros povos para vir ajudar a defender a sua terra contra os israelitas. Até feiticeiros foram contratados por um alto preço para, de alguma forma, envolver os poderes celestiais, trazendo maldição sobre os israelitas. Eles usaram tudo o que eles podiam usar para resistir ao poder do exército de Deus que estava vindo contra eles. Até forças demoníacas foram instadas a intervir. Exércitos se enfrentariam no campo de batalha, homens restariam mutilados ou mortos no chão, sangue singrando a grama. Josué sabe que, embora a terra seja uma dádiva divina, ela deve ser conquistada com esforço de guerra total. Então, quando alguém falar para você, ô meu irmão, toma posse da promessa, saiba que isso tem um sentido muito diferente. Tomar posse da terra para ele significava o quê? Lutar no campo de batalha, homem contra homem, para viver ou para morrer. Isso era tomar posse. Quando alguém fala, toma posse, a gente fecha a mão. Tomei. Oh, meu Deus. Inocente, né? Oh, meu irmão, toma posse da bênção, meu irmão. A pessoa, tomei, pastor. Oh, gente. Não é que às vezes a gente parece criança mesmo? Ah, Deus vai abençoar o seu casamento. Toma posse da bênção. Tomei. Não, meu filho. Toma posse da bênção é vista a armadura e vai batalhar. A bênção está dada, mas você vai ter que ir lá, impô-la. Vai para a guerra. Não vai ser fácil. É um desafio e haverá resistência. Será tua. Deus já deu. No entanto, você precisa conquistá-la com esforço de guerra total. Todos os homens em idade militar serão convocados para a campanha militar, longe de casa, da mãe, da esposa, dos filhos, derramando no campo de batalha suor e sangue para assumir o que Deus prometeu lhes dar. Poxa, mas se Deus prometeu dar, por que Ele não deu logo? Pois é, né? Vamos aplicar na nossa vida. Chegou a hora, o desafio imenso. Chegou a hora, o desafio imenso e as lutas são inevitáveis. Isso que te incomoda, esse desafio grande, você vai vencê-lo em nome de Jesus, mas não sem luta. Não sem esforço, não sem suor, não sem oração, não sem empenho, não sem dedicação, não sem dor. Você vai ter que lutar. Nós somos ingênuos, diferentes de Josué. Se vocês não são, então eu trago para mim, eu sou. Aliás, agora que eu estou amadurecendo lá pelos quase 43 anos, né? Eu muitas vezes pensei de que porque eu estou trabalhando para o Senhor como pastor, porque eu dediquei a minha vida, abri mão de qualquer projeto pessoal, para servir ao Senhor em tempo integral, então, logicamente, todas as coisas da minha vida são automaticamente, instantaneamente, abençoadas por Deus. É claro, eu cuido das coisas de Deus, Deus cuida das minhas coisas, certo? Errado. Demorei de descobrir. Se eu quiser um casamento abençoado, eu terei que lutar também. Se eu quiser ter uma vida financeira saudável, terei que lutar também. Se eu quiser que os meus filhos andem no caminho certo, eu vou ter que lutar por eles. Nesse mundo que jaz no maligno, uma batalha todo santo dia, vou ter que lutar. Não existe isso de instantâneo, de fácil. Deus me deu, então tudo vai dar certo. As coisas serão facilitadas por Deus e eu serei poupado. Eu imaginava assim, as coisas vão simplesmente acontecer e o que tiver de ser, será. Independente de qualquer outra coisa, tudo vai dar. Isso não é fé, isso é ingenuidade. Porque o povo de Israel não ficou sentado esperando tudo dar certo. Eles foram convidados a montar fileiras e ir para o campo de batalha com cornetas e tudo mais. E chamar os outros para a batalha, pode vir. Maior que está conosco. Vamos enfrentar. E nessa batalha, meus irmãos,
não saíram todos vivos. Alguns rapazes ficaram lá. Alguns pais ficaram lá. Alguns maridos ficaram lá. Não foi brincadeira. Para a mulherada e para a rapaziada que não gosta de filme de violência, vocês teriam que ver um Senhor dos Anéis, vocês teriam que ver um Coração Valente, ou então, como é que o outro que o cara fez, que o Mel Gibson fez lá dos Estados Unidos, da guerra contra a Inglaterra? O Patriota. Assiste para você ver. Você fica com o coração na mão. Não fica? Meu Deus do céu. Como custa a liberdade. Como custa ter alguma coisa. Como custa prosperar. Custa mesmo. Tem gente que não quer, tem gente que vai resistir. As coisas não vão simplesmente acontecer. Nada está mais longe da verdade do que isso. As lutas são inevitáveis, sim. E elas fazem parte da promessa divina. Quando Deus fala, eu vou dar para vocês a terra prometida, Ele não está pensando em dar de mão beijada. Ele está pensando em dar no meio da batalha. Através da batalha. A batalha também faz parte da providência de Deus para dar. Vocês vão para a batalha, vocês não têm condições de vencer. Então vocês vão ter que depender de mim, mas vão enfrentar a batalha de qualquer jeito. E quando o exército era muito grande, ele diminuiu o exército. Ia 300 contra milhares. E nessa, o que tinha que acontecer? 300 tinham que enfrentar milhares. Mas tinha que enfrentar. Não voltava para casa sem enfrentar. Espadas entraram em ventres naquele dia. E 300 prevaleceram contra milhares. Depois o povo inventou um filme aí, mas eles não entendem nada, né? Está na Bíblia muito antes. Agora, quando a gente aplica isso na nossa vida, fazemos parte de um povo enfraquecido pelas facilidades, não é não, gente? Infelizmente. Nós cantamos o nosso hino, verás que um filho teu não foge à luta. Pois eu estou para ver um filho do Brasil que não fuja mesmo. Nós somos uma nação fraca. Nós somos um povo fraco. Nós não temos história aguerrida. O máximo que nós contamos de vitória é de Guararapes. Você sabe o que é Guararapes? Alguns sabem, né? Pois é, o povo fala com isso com tanto orgulho até hoje. Ficou lá no passado, uma batalhinha qualquer. Nós vencemos o o Paraguai. Vencemos na batalha da Tríplice Aliança. Juntamos nós, a Argentina, o Uruguai e batemos no Paraguai. Grande coisa. O patrono do exército é o Duque de Caxias. Grande Duque de Caxias, que evitava a batalha e fazia concessões. Nós não temos. Nós não somos como os hebreus na época de Josué. Nossos pais não tiveram suas costas rasgadas pelos açoites. Nossa história não contempla o custo da escravidão. E não vem você falar, nós temos uma dívida aí. Tem nada. Tem nada, desculpa. Você nasceu muito livrinho já. Viu? Cadê os pretinhos aqui? Né? Os meus pais sofreram. Meu querido, vai estudar sobre Barreto Leme, Carlos Gomes, que cor que é dessa turma? Tá bom? Vai falar, porque a gente sofreu. Para com isso. Desde o começo da história do Brasil, aqui é um povo miscigenado. Teve índio ascendendo, teve branco ascendendo, teve negro ascendendo, se tornando importante na corte ainda. Não teve que lutar porcaria nenhuma. A gente fala, nossa, os mártires da liberdade. Quem? A Inconfidência Mineira. Obrigado, cara. Me ajuda aí. Tira dentes, né? O dentista. Quantos morreram com ele? Só morreu ele, os outros denunciaram ele, todo mundo fugiu, o coitado levou sozinho, não tinha como botar a culpa em ninguém. Olha a garra do turma. Não, vamos morrer junto, mas ninguém conta a respeito de ninguém. Os bandidos fazem isso, eles não se delatam, mas o povo de bem, né? Tem um problema na tua rua, o pau está comendo, o que você faz? Foge, ou então grava para mostrar, né? E depois você publica numa conta anônima, né?
usando um VPN aí, que é com medo, vai que descobre, né? Tem um juiz aí que agora fica olhando as coisas na internet, então fica esperto. E todo mundo treme de medo. A gente não sabe lutar e nem achamos necessária qualquer luta. Pior ainda dentro dos cristãos. Nós lemos tanto o Novo Testamento, e lemos tanto o Novo Testamento, e lemos tanto sobre amor, que esquecemos que o próprio Cristo vai voltar com uma espada desembanhada, e que quando ele voltar, a batalha será tão renhida, que sangue vai alcançar até os arreios dos cavalos. Jesus vai fazer isso? Pois é, meu querido. Ainda tem tatuado na perna, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. O manto manchado de sangue. Nossa, é vermelho, que bonito. Não, é sangue, meu querido. Sangue de quem? De alguém. Nós não temos isso. Nós temos paz e amor. Isso não saiu da Bíblia, saiu do Woodstock. Isso é de coisa de hippie. Não é bíblico. Se Josué fosse um hippie, eles não tinham conquistado a terra prometida. Pô, meu, paz e amor, vamos resolver tudo aqui na boa, Cananeu, Jebuseu, Rebuseu, vamos sentar, toma aqui um cigarrinho, sente a maresia, vamos resolver esse negócio. Ou então, como líder da nossa nação, nós vamos resolver isso sentado numa mesa de bar, se não na primeira garrafa, na segunda, se não na segunda, na terceira. O que vocês acham? É assim que se resolve certos problemas? Quando você tem que enfrentar um inimigo que tem espada na mão para cortar o teu pescoço, vamos sentar e tomar uma cerveja e tirar no para o ímpar? Vamos resolver isso no truco? 6. O que vocês acham? Nós somos inocentes, tanto a respeito das lutas de carne, aonde derrama sangue, quanto a respeito das nossas lutas. Não, tudo vai dar certo. E não entendemos a nossa parte na história, o que Deus reservou para o nosso sofrimento, para conquistar. Ele reservou algo para a gente, não tem como a gente garantir sozinho, mas Ele vai nos abençoar através desse caminho e não a outro. Mas pastor, a Bíblia fala que Jesus venceu, e todos aqueles que estão nele são mais que? Pois é, então vai lutar. É isso. Se Jesus venceu, nós somos mais que vencedores, mas isso não significa que nós não teremos que lutar. Nós já entramos na batalha sabendo que somos vencedores, mas não porque a vitória já está consumada, nós vamos ter que lutar, vamos ter que enfrentar, vamos ter que ter coragem e vamos ter que ter força para enfrentar. É hora de aceitar o fato de que você vai ter que encarar a batalha adiante, antes de desfrutar da promessa divina depois. Está na hora de aceitar que isso irá lhe custar, sim, suor e lágrimas, e não vai ser fácil. Não vai ser fácil. Vamos continuar. Chegou a hora, mas você deve ter notado nos versículos anteriores que o desfecho já estava estabelecido na promessa. Eu vou dar a vocês a terra. Eu estarei, não é? Eu darei a vocês todo lugar que pisarem, conforme prometi a Moisés. Chegou a hora, mas o desfecho já está estabelecido na promessa. Vocês estão comigo, pessoal? Quero falar isso direto para vocês, que tem que enfrentar batalhas. Chegou a hora, mas o desfecho já está estabelecido na promessa. O que Deus prometeu se tornará realidade. Então lute. Amém? Cadê o povo aqui? Eu achei que ia ter ânimo nessa hora. Vai ter que ter batalha, mas fica tranquilo, porque Deus já deu a promessa, ela é irrevogável. Terá uma vitória no final. Então, encara. Outra. O desafio é imenso, mas não foi o que ele disse para Josué? Eu estarei com você, assim como estive com Moisés, não o deixarei, nem o abandonarei. O desafio é imenso, mas eu também sou, e eu estou contigo, lá no momento. Aliás, ele é maior, não é? Ele não vai te tirar da batalha, mas ele vai estar junto contigo na batalha. Eu estarei, eu não vou te deixar, eu não vou te desamparar. Lute, batalhe. Vou continuar, mais uma. As lutas são inevitáveis, mas Deus vai conduzir a vitória. Versículo 5 diz, enquanto você viver, ninguém será capaz de lhe resistir.
vai caminhar de um jeito que no final você vai ter vitória. Eu estou dizendo isso. Eu vou conduzir as coisas. No entanto, força e coragem não são suficientes para você prevalecer. Essa semana saiu uma notícia assustadora, não sei se vocês viram. 2 policiais estavam fazendo uma abordagem lá na cidade de São Paulo, Zona Leste. Haviam 2 suspeitos. Eles pararam esses 2 suspeitos, revistaram eles, né? E, enquanto um ficou com os 2, o outro policial foi até o carro, abriu o porta-mala da viatura e começou a entrar lá dentro e mexer em algumas coisas. Um dos caras deu fuga e o outro policial se agarrou nele. E aí o segundo viu e veio, e os 2 se agarraram naquele bandido que estava tentando fugir. Vocês viram? Quem viu? Ok, muita gente viu, muita gente não viu. Então vou falar. Começou uma batalha, uma briga. E o bandido viu o revólver no coldre do policial e pegou e atirou, acertou um, o rosto. Depois o outro começou a lutar com ele, ele atirou, acertou a perna e depois a barriga. E ele prevaleceu contra os 2 policiais e foi embora. Ele estava desarmado, mas ele prevaleceu. Os 2 oficiais estavam realizando corajosamente o seu trabalho de ronda, mas a força, e eles eram fortes, a coragem deles de parar 2 suspeitos, não foi o suficiente para eles prevalecerem. Por quê? Eles falharam miseravelmente em vários procedimentos e criaram a situação que facilitou a sua própria desgraça. Eu estou dizendo para você, Razak, seja forte, seja corajoso, porém, força e coragem não são suficientes para garantir a vitória. Como não foi suficiente para aqueles policiais, para enfrentar e vencer as lutas imensas, inevitáveis, que se apresentam agora na vida. É preciso ser forte e corajoso, mas é preciso mais do que isso. E aí a gente vai adiante. O texto diz: seja somente forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de cumprir toda a lei que meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela nem para um lado, nem para o outro, assim você será bem-sucedido em tudo o que fizer. Então não basta apenas a força e a coragem. Deus fala para ele que ele precisa também conhecer a instrução de Deus, seguir a instrução de Deus e incorporar a instrução de Deus. 3 frases que você deve guardar. É para ser forte e corajoso, mas não sem conhecimento, não sem instrução, não sem treinamento, senão você vai acabar como aqueles 2 policiais, armados e machucados, porque não seguiram o treinamento, não seguiram o procedimento. Não dá para meter o louco, você não está invisível, como diz o meme hoje. Você não é a prova de bala e nem imune aos perigos na batalha que você tem que enfrentar. Há perigos reais contra a sua fé, contra a sua família, contra a sua integridade. Você não vai enfrentar um qualquer um, você vai enfrentar as tentações do inimigo, você vai enfrentar pessoas más, você vai enfrentar o pecado, você vai enfrentar o teu próprio coração, e a Bíblia fala que o coração do homem é extremamente enganoso. Você vai enfrentar tudo isso. Você não pode ir com o peito aberto, eu vou prevalecer, porque Deus está comigo, sem instrução, sem treinamento, sem saber o que fazer. Não faça isso, porque você não está imune. O texto nos fala que Josué deve ser forte e corajoso, mas também deve ter... Eita, pulou lá para longe. Ele deve ser forte e corajoso, mas ele também deve ter o cuidado de conhecer a lei do Senhor. Cumprir toda a lei que meu servo Moisés lhe ordenou. Tudo está gravado e registrado, e Moisés tem, em primeiro lugar, o dever de conhecer. E para conhecer, ele precisa ler, estudar e meditar até conhecer. Eu trouxe a minha Bíblia para cá para mostrar para vocês e perguntar da de vocês, como é que ela está? Para você enfrentar a batalha que está diante de ti, o momento chegou, você precisa, em primeiro lugar, conhecer isso. Toda instrução para qualquer área da sua vida está presente aqui. Toda instrução que você precisa está presente aqui para você prevalecer. Mas sem conhecer, você vai seguir a sua cabeça.
e as coisas podem dar errado. Ore, depois leia, medite, estude. É triste ver apenas poucas pessoas aqui na escola dominical. Hoje de manhã na minha sala a gente começou a estudar princípios para ter uma vida reorganizada, para ordenar a vida conforme a vontade de Deus. E se você está com uma vida desorganizada em qualquer área, você devia estar aqui hoje. E devia estar aqui no domingo que vem. Porque para prevalecer, você também vai ter que conhecer a instrução do Senhor. Segundo, Josué deve ser forte e corajoso, mas também deve ter o cuidado de cumprir a lei ordenada pelo Senhor. A Bíblia, ela não é um livro de informações que a gente toma conhecimento. Ela não é uma coleção de histórias mirabolantes e interessantes. Ela não é uma coleção de poemas e literatura fantástica. A Bíblia não existe para você se sentir bem na hora que você está mal. Alguém leu um salmo e eu comecei a ficar mais em paz, mais tranquilo, tirou a minha aflição. Não é essa a função primária da Bíblia. A Bíblia é o nosso manual de fé e prática. Não é só para saber, é para colocar em prática, é para fazer. Abençoado não é aquele que lê a palavra, mas é aquele que lê e pratica. Primeiro desafio para você, empenhar a sua força e coragem. Conheça. Depois, pratique. Cumpra a lei do Senhor, para que tudo lhe vá bem, você seja bem sucedido. E as promessas de Deus se concretizem na sua vida. Eu estou falando isso, mas eu não sei se vocês estão entendendo. Tem muita gente que fica com a primeira parte da promessa, então eu sou mais que vencedor. Do mesmo jeito que Josué venceu e conquistou a terra, eu vou conquistar também. Eu vou enfrentar os exércitos, eles vão fugir de mim. Deus vai ser comigo. E você começa a sonhar em conquistar coisas que Deus não mandou você conquistar. E entra em batalhas que Deus não mandou você entrar. E sonha sonhos que Deus não te deu para sonhar. Por quê? Você estabeleceu o plano. Você sonhou com a conquista, mas Deus nunca te deu aquilo. Você vai lutar, talvez até consiga o que você quer, mas não vai se sentir pleno e satisfeito, porque não era onde Deus te queria. Não era o que Ele queria te dar. Vocês estão comigo, meus irmãos? Sim. Então vamos continuar mais um. A Bíblia não só é o manual de fé e prática para a gente crer e viver, mas também devemos ter o cuidado de incorporar completamente toda a lei do Senhor. Olha o que ele disse para Josué, versículo 8. Vocês, relembre continuamente os termos deste livro da lei, medite nele dia e noite, para ter certeza de cumprir. Cumprir quanto? Tudo que nele está escrito, então você prosperará e terá sucesso em tudo que fizer, que está escrito. Não tudo que fizer que você imagina, tudo que fizer que Ele direcionou, que Ele disse, que Ele prometeu, sim, aí sim você vai ter sucesso. Josué devia ser forte, corajoso, mas também deveria ter o cuidado de incorporar completamente toda a lei do Senhor. Não apenas conhecer e aplicar, mas viver toda a palavra. Viver toda a palavra. E assim ele seria bem-sucedido. Vamos ler agora o último versículo. Esta é minha ordem. Seja Hazak, seja forte e corajoso. Não tenha medo nem desanime, pois o Senhor, seu Deus, estará com você por onde você andar. Pergunta, vocês acham que Josué foi forte e corajoso? Sim, foi. Mas o maior segredo dele não foi a força e a coragem dele. O segredo da vitória e do triunfo de Josué estava em instruções específicas que ele recebeu do Senhor. Por exemplo, foi o Senhor que disse para ele, a primeira cidade, nós vamos conquistar de um jeito diferente. Eu sou o comandante dos exércitos do Deus vivo, fui enviado para você para dar estratégia. Vocês vão dar uma volta na cidade no primeiro dia, uma volta na cidade no segundo dia, outra no terceiro, quarto, quinto, sexto. Mas no sétimo dia, vocês vão dar 7 voltas. E na 7ª volta, vocês vão gritar a plenos pulmões. As trombetas vão soar. E vocês vão fazer barulho. E as muralhas... Quem quer pensar nisso? Ninguém ia pensar nisso. Mas ele recebeu essa instrução de quem?
de Deus. Esse era o segredo. Certa vez, depois da vitória de Jericó, eles amargaram uma derrota em Ai. Foram para o campo de batalha, certos de que iriam vencer, porque tinham vencido em Jericó, uma cidade muito maior. Deram com os caras de Ai, apanharam feio. Muitos morreram pelo caminho. Novamente foi Josué buscar a direção de Deus. E Deus deu uma instrução específica: vocês perderam porque há pecado no meio do povo. Tem gente que se apossou do que era meu. E enquanto isso não for resolvido, vocês não vão vencer. E aí eles consultaram a Deus mais uma vez. E Deus mostrou o culpado. E tudo foi resolvido depois do castigo. E eles voltaram para enfrentar os inimigos de Ai. Mas não fizeram do mesmo jeito. Deus falou: vocês vão. E vocês vão fazer de conta que estão fugindo de novo. Mas alguns ficaram para o caminho. Mas quando eles saírem pensando que vão vencer vocês, uma outra turma vai sair por trás da cidade. E vai tomar a cidade. Instrução de quem? Mais uma vez de Deus. Não sai daqui metendo louco, não. O pastor falou, Razak. Eu vou sair daqui hoje. Eu vou ensinar para aquela mulher. Eu vou ensinar para aquele homem. Eu vou ensinar Razak, né? Vai ver o que é coragem. Não mete o louco. Você vai dobrar o seu joelho, você vai abrir a sua palavra. E vai pedir: Deus, me dê coragem e ousadia para seguir a sua instrução. A sua instrução. Para eu fazer do jeito que o Senhor determina fazer. E aí depois que você tiver a instrução, vá sem medo. Não será fácil. Não será fácil. Talvez você não vença na primeira conversa, nem na segunda, nem na terceira. Talvez você não vença na primeira oração, no primeiro jejum. Mas encare com esperança. Porque quando a gente obedece a Deus e segue a instrução dEle, a promessa é que Ele vai nos fazer bem-sucedidos. Esse é o desafio. Como é que é a palavra mesmo? Razak. Quando se sentir inseguro, Razak, seja forte. Chegou a hora. O desafio é imenso. A luta é inevitável. Mas o desfecho já está estabelecido na promessa. Deus estará contigo e não vai te desamparar. E Ele vai conduzir tudo até o triunfo. No entanto, você precisa conhecer, você precisa cumprir, e você precisa incorporar a lei do Senhor na sua vida. Josué não foi desamparado por Deus em nenhum momento. Deus esteve com ele até o fim, tanto é que ele termina, eu não sei quanto a vocês, mas eu sei a respeito de mim e da minha família. Eu e minha casa serviremos o Senhor. Ele prevaleceu. Ele recebeu o seu quinhão, ele recebeu a sua herança, ele conduziu o povo, ele assentou todo mundo. Eles venceram exércitos maiores. Eles prevaleceram contra exércitos violentos e bem treinados. Nunca foi desamparado. Mas tem uma outra pessoa que foi desamparada. Tem um outro servo de Deus que encarou uma luta maior do que a luta de Josué. E no momento mais difícil, a palavra que saiu da boca dele é: Deus meu, por que me desamparaste? Jesus Cristo na cruz, sendo oferecido como sacrifício pelos nossos pecados, foi desamparado para que você pudesse receber amparo. Se você pensa: Deus tem que me desamparar porque eu não mereço, porque eu sou fraco, Jesus já resolveu isso na cruz. Ele já foi desamparado no seu lugar. Seus pecados não podem mais te separar do amor de Deus. Não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. É por isso que eles são vencedores. Não deixe Satanás encher a sua mente com mentiras, com condenação e com culpa. Se você está em Cristo, você é vencedor pelo mérito dele. Creia, confie, abrace esse desafio, essa batalha. É um presente de Deus para você crescer e prevalecer. Vamos orar? Senhor, eu tenho as minhas batalhas para enfrentar.
Se eu pudesse, eu fugiria delas. Eu sei que cada um aqui nessa noite sabe quais são as batalhas que tem que enfrentar. E o que nós pedimos hoje é Razak. Nos dá força, Senhor. Nos dá coragem. Mas acima de tudo, Deus nos dê a responsabilidade de saber que nós precisamos da Tua instrução. Que nós precisamos seguir a Tua promessa, a Tua diretriz em cada área da nossa vida. Nos dá, Senhor Deus, paixão pela Tua lei, pelos Teus preceitos, pelas Tuas instruções, pela Tua sabedoria. Nos treina, Deus, para que nós possamos ser valorosos guerreiros que prevalecem contra todo o mal, com a força que vem do Senhor. E nessa noite também, Deus, eu quero reconhecer a oferta de Cristo na cruz, que nos transformou de inimigos em amigos, que nos trouxe do império das trevas para o reino da luz. E mais uma vez, dizer que porque Ele entregou a sua vida por nós, por mim, eu também quero entregar a minha vida, e nós entregamos a nossa vida a Ele. Senhor Jesus, obrigado por ter nos reconciliado com o Pai. Pela fé no que você fez, nós queremos agora ter coragem para completar as mesmas obras em Teu nome. Amém.